O Palmeiras não só venceu o Coritiba, um 3-1 tranquilo. O Palmeiras não sofreu absolutamente nada fora de casa contra o adversário do G8, né? Um adversário que estava em sétimo no Campeonato Brasileiro. E com o Palmeiras cheio de desfalques, como também chamou muita atenção isso aqui, ó. Essa quantidade de passes que o Palmeiras trocou, que só não foi maior porque o Palmeiras deu a bola pro Coritiba no final do jogo, no segundo tempo, para se poupar, né? Porque matou o jogo cedo. Então, o Palmeiras que teve aqui no primeiro tempo, ó, 252 passes, mas uma parada ficou muito clara nesse jogo, acho que todo mundo que assistiu o jogo percebeu uma coisa, que é, o Palmeiras triangulou muito, o Palmeiras tabelou muito, muita tabela, muita troca de passe, e aí uma das coisas que pode explicar isso, e eu acho que se a gente for por um caminho mais simples, é fácil, né, exemplificar como isso, que é a nova formação do Palmeiras, e ficou muito claro aqui no gráfico de posicionamento médio, ó. O gráfico de posicionamento médio, ó, é o da direita, o verdinho, dá pra perceber muito claro, o Palmeiras jogou com 3 zagueiros normal mesmo, um trio de volantes com o Marlon Freitas atrás, Andrés e Arias. O Arias jogou na posição que ele vinha jogando na Colômbia. E eu gostei muito, tá? A gente debatia, será que o Abel ia utilizar ele dessa forma? Achava bem difícil, o Abel ia jogar ele muito mais pelos lados. E logo na volta da Copa, ele já foi utilizado do jeito que ele fez uma baita Copa pela Colômbia. Então aí você junta Marlon, monstro no passe. Arias, muito inteligente, sempre se desmarcando, muito forte, sempre escorando de primeira. Andrés, muito craque com a bola no pé. Aí você tem o Maurício, que baixou de atacante para meia, que também é muito bom e é um pouquinho mais meia atacante. Muita gente inteligente no meio, muita gente pro Palmeiras triangular. Pelos lados, os corredores pro Kelvin e pro Piquerez, que eu acho que ficou muito claro, né, que o Palmeiras não ficou fazendo dobrinhas pelos lados, né, ele colocou um de cada lado porque, como tinha muita gente por dentro que, pô, muito bom de bola, muito técnico, isso exigia que a marcação do Coritiba apertasse no centro, pô, porque é muita gente boa, se o Coritiba não afunilasse a marcação, os caras iam deitar e rolar, e aí sobrava espaço pro Kelvin e pro Piquerez. Uma questão promissora, né, essa forma que o Palmeiras jogou ontem, a formação foi promissora, mas o que eu achei interessante, a gente vai analisar aqui, foi o porquê da quantidade de passes e triangulações. Não passes, tá? O Palmeiras poderia ter mais passes, mas a quantidade de tabelas que o Palmeiras fez. Pra mim ficou muito claro, são dois conceitos que o Palmeiras trabalhou nessa pausa pra Copa. Eu não sei como é que vai se desenvolver daqui pra frente, mas são dois conceitos muito interessantes que ajudam o time a trocar mais passes e o Palmeiras demonstrou ontem tá muito afiado com esses conceitos. Primeira coisa, ó, separei 3 lances pra gente analisar aqui, ó. Primeiro esse aqui, ó. Murilo vai sair jogando. Repara numa coisa, isso aqui é muito relevante, galera. O Palmeiras sempre tinha pelo menos 2 opções de passes para quem tava com a bola. O jogo inteiro, sempre que alguém tava com a bola, tinha 2 opções de passe. Aqui você vê, ó, você tem o Andrés e o Marlon pro Murilo sair jogando. Até o Gomes tá aqui, ó, indicando, ó, toca neles, ó, sai jogando com eles. O Murilo sai jogando com o Andrés, ó. O Andrés ele já monitorou, dominou, deu o girinho dele, pum, 2 opções de passe. Ele pode recuar com o Barbosa ou progredir com o Piquerez. E guarda esse ponto, ó, guarda isso. O Palmeiras, além de sempre ter 2 opções de passe, eram sempre 2 opções diferentes. Uma de progressão e uma de cadência. Dá pra progredir? Tem uma opção de passe. Tá meio fechado ali pra progredir? Tem uma opção atrás de cadência. O Palmeiras sempre tinha essas 2 possibilidades. Isso é muito importante, porque, tipo assim, é o jogador que joga, mano. Se você entrega esse conceito pros jogadores de sempre ter uma opção de cadência e uma opção de aceleração, e aí você dá na mão dos caras, os caras vão tomar a decisão no campo. O Abel sempre fala disso. Ok. Só que aí você tá dando essa decisão na mão de Marlon, na mão de Andrés, na mão de Maurício, que é muito bom, na mão de Arias, na mão de um monte de cara muito bom, mano. Então, o que o Palmeiras precisa fazer, e aparentemente foi feito nessa pausa, é dar ferramentas pros caras, ferramentas táticas. E isso a gente tá vendo, ó, 2 opções pro Andrés. Ele vai jogar aqui com o Barbosa, que também tem um bom passe, tá, ó, de primeira. Ele já tinha 2, tá, mas é que ele já foi de primeira no Piquerez. Mas ele tinha a opção de virar o eixo com o Gomes, ó. Ele vai sair com o Piquerez. Ó, Piquerez trouxe, ó, olha quem já baixou aqui, ó, Ramon Sosa. Você vê que os caras estão sempre dando opção. O Sosa já baixou porque o Piquerez teria uma opção só, que é o Marlon. O Sosa baixou, deu opção, ainda assim o Piquerez sai jogando com o Marlon. O Marlon recebe, ele já tem 2 opções. Se ele domina, o Arias ia vir aqui a dar uma terceira opção. Porque era assim que o Palmeiras estava jogando, mas ele já tinha 2 opções. E aí, rapidamente, ele já vai e já solta aqui atrás. Barbosa, quebrou, ó, 2 opções. Sempre 2 opções. Vocês vão percebendo que fica fácil, né? A gente pausando aqui, ó, vai ficando fácil, pô. O cara tem 2 opções. E aí vai um ponto também. Eu fiz uma análise curta, eu falei sobre isso, eu quero falar com mais calma aqui. Quando a gente fez... O Palmeiras estava para contratar o Barbosa, eu falei aqui, o Barbosa não é só um brucutu porradeiro.
O Barbosa tem um passe curto muito bom, ele constrói muito bem. Ele tem essa fama de ser duro, de ser um zagueiro forte, rígido, mas o Barbosa com a bola no pé, ele constrói muito bem, o passe dele é muito bom. Ele chega no Palmeiras pra ser um dos melhores passes que o Palmeiras tem. Pra mim, ele só perde pro Fux. A construção do Barbosa só perde pro Fux, só que o Fux é menos zagueiro que ele. Então, dentre os titulares, Murilo, Gomes e Barbosa, ele é o do melhor passe. E a gente precisa normalizar isso, porque as pessoas botaram na cabeça que o Barbosa era um brucutuzão, e que, pô, era grossão. Eu até vi gente falando, agora vai ser Gomes e Barbosa, dois caras que não tem uma boa saída de bola. O quê? O Barbosa tem uma puta saída de bola, mano. É que ele é muito brucutuzão. Aí você olha e você pensa que ele não tem essa qualidade. E aí, ó, volta pro lance. Olha essa quebrada de pé do Barbosa, que indica, na postura dele, ele indica o passe aqui, ó. Ele quebra o pé, ó. Arriscado, mano. Arriscado, tá? Ó onde ele coloca essa bola. No Arias. E aí você já vai vendo por que o Palmeiras contratou o Barbosa. Tá um ponto aqui muito importante. Esse é o conceito de terceiro homem, que eu até falei no vídeo mais curto, ó. Este é o conceito de terceiro homem. São dois conceitos que eu acho que o Palmeiras aprimorou muito nessa pausa pra Copa. Eu escrevi terceira, não tem problema. Terceiro homem. Aqui a gente escreve, mano. Aqui, ó. Toma! Conceito de terceiro homem. O que é o conceito de terceiro homem? O primeiro homem é o cara que dá o primeiro passe. Você tem um segundo homem que baixa pra escorar para um terceiro que vem progressão. Nesse caso é o Marlon Freitas. É muito fácil você sair de pressão quando acontece isso. O Palmeiras, antes, no primeiro turno, talvez por não ter tempo de treinar e tudo mais, o que o Palmeiras fazia? Essa bola do Barbosa já ia direto aqui no Marlon Freitas ou já ia direto lá na frente. Já era um passe direto. O Palmeiras não tinha bem treinado esse conceito de terceiro homem. Que é você fazer isso, ó. Você tocar pra um cara que escora pra um que vem de frente. Isso limpa a jogada. O Palmeiras não tinha isso no primeiro semestre. E ainda assim era líder do Campeonato Brasileiro. E olha como isso funciona. O Arias baixou pra escorar, escorou no Marlon. Olha como o Palmeiras saiu da pressão dos caras fácil, pô. Fácil, fácil. E aí, outro conceito que funcionou muito bem também no jogo de ontem, que eu acho que o Palmeiras trabalhou bem. Que eu não vou escrever isso aqui, vou fazer uma sigla, que é muito grande. Que é o de movimentos complementares. Me sentindo um professor, tá ligado? Escrevendo na parada. O que é o movimento complementar? É um jogador vir buscar e o outro atacar o espaço. Porque isso você confunde a marcação, o encaixe de marcação. Ele geralmente vai dar uma rateada e você consegue sair jogando. Nesse caso, o Maurício aqui, ó, ele tá fazendo um movimento de vir buscar e o Marlon Freitas tá fazendo um movimento de romper. São movimentos complementares. Isso vai confundir a marcação. Olha como isso funciona. O Sousa baixou aqui, ó, ele toca, pronto. Funcionou. Olha quem recebeu, o cara que tinha rompido, o Marlon Freitas. Nesse corte todo, vocês entenderam o que aconteceu? O Palmeiras sempre teve duas opções de passe, sempre, o tempo todo. E ele aplicou dois conceitos os dois mais importantes pra mim, na minha opinião, os dois mais importantes pra você ter posse de bola, pra você ter boa construção, que é o de movimento complementar, que isso vai confundir a marcação, e a saída com o terceiro homem. Só nesse trecho, o Palmeiras aplicou os dois conceitos e ainda teve muita movimentação para ter sempre duas opções de passe. Olha como o Palmeiras colocou o Marlon Freitas livre para acionar em velocidade o Sousa. Ele vai colocar esse passe pro Sousa aqui e o Sousa vai sair na cara do gol, certo? Vocês lembram desse lance? Alguém se lembra desse lance? Não lembra, né? Por que não lembra desse lance? Porque aconteceu que o Marlon Freitas, ele deu uma dormidinha, o zagueiro foi muito bem e roubou essa bola. Aonde que eu quero chegar? Eu sempre falo isso aqui nas análises. Às vezes a galera acha que só tem que se analisar o que é efetivo no jogo. Analisa os gols aí, analisa as falhas. O jogo tem 90 minutos, ele entrega muito mais conteúdo em lances como esse. Esse lance não aconteceu nada. É um lance inútil, um lance que não vai estar nos melhores momentos, que não vai ficar na memória de ninguém, um lance que não serviu de nada. Mas nesse lance, mostrou o tanto que o Palmeiras treinou e o que o Palmeiras aprimorou, que são esses dois conceitos para você ter posse de bola. Esse lance ele é um dos mais ricos do jogo, mas é um lance que não acabou em nada. Então por isso que eu trouxe ele, porque eu acho muito legal pra gente ver. Esse lance exemplifica exatamente o porquê o Palmeiras trocou tantos passes, triangulou tão bem no jogo. E aí você entende, se o Palmeiras tá fazendo isso uma vez na partida, ele tá fazendo várias vezes. Esse lance aqui exemplifica tudo, mas eu consigo pegar outros lances. Por exemplo, esse aqui, ó, duas opções pro Barbosa, ele vai sair jogando com essas duas opções aqui. O Arias baixando. Falei, o Arias jogou de volante, pô. Volante é um termo que eu uso aqui, tá? Um meio campista, trio de meio campo. O Arias com duas opções. Maurício baixando, sempre dando opção, ó. Deu opção, duas opções. Ele pode cadenciar com o Arias ou com o Piquerez. O Arias é a mesma coisa, pode tentar acelerar com o Maurício ou cadenciar com o Piquerez. São sempre duas opções, ó. Ele tenta a jogada mais arriscada
E aí os caras têm que parar com falta. Olha como é fácil. O futebol é simples, cara. Quando tá tudo muito, muito bem feito. Olha que simples a jogada. Se você tem sempre opção, você triangula, mano. Os caras não tiram a bola de você tão fácil. Isso aconteceu no jogo todo, tá? Eu separei alguns lances pra gente ver aqui, mas isso aconteceu no jogo todo. Isso reflete uma mudança do Palmeiras que eu achei, cara, empolgante, mano. Se o próximo jogo não tiver fazendo nada disso, a gente fala. Mas se mantiver essa pegada, o Palmeiras tende a jogar futebol no segundo semestre, tá? E aqui, ó, o que pra mim prova, tá? Porque muita gente pode falar, é coincidência, é porque os caras estão frescos. Pode ser, porque os caras estão frescos, estão conseguindo se movimentar, mas tem um lance, que é esse que eu separei, que pra mim prova que o Palmeiras treinou sim e que isso é uma orientação, que é esse lance aqui, ó. Aí eu pergunto pra vocês do chat, o que o Palmeiras faz sempre que ele tá sendo atacado, ele tá ganhando o jogo e ele recupera a bola? O que que ele faz? Falem aí no chat, vocês sabem o que o Palmeiras faz. Ó. Palmeiras vai retomar a bola aqui. O que o Palmeiras faz toda vez? Volta no goleiro e bicão. Volta no zagueiro e bicão, né? Aqui não ia dar no goleiro, mas ia dar no zagueiro. Chutão. Bola pro mato. É isso. Vendo como a gente tá vendo o mesmo jogo? Olha o que o Palmeiras faz aqui. Isso aqui pra mim é muito relevante, tá? O Kelvin retoma a bola. Já sai jogando com o Marlon, que já tem duas opções de passe. Ele já sai jogando com o acho que é o Maurício, que já tem duas opções de passe. O Maurício, olha como o Kelvin já aproximou. Ele deu passe e já aproximou. O Maurício dá no Kelvin, que já tem duas opções de passe, pelo menos. Olha como o Andrés deu opção. Ele recebe, ele já tem duas opções de passe, porque o Marlon Freitas está se projetando e tem o passe à frente do Sousa. O Andrés vai fazer o quê? O Andrés é gênio, né? Tenta um passe aqui pro Marlon, o Marlon perde a bola. Outro lance que não dá em nada, mas que mostra o resumo do que é o jogo. O Palmeiras desarma armando, desarma construindo, desarma triangulando. A gente não conhece esse Palmeiras, mano. E aí, repito, pode ser que isso seja recente, que não vai durar muito. Cara, é um Palmeiras bem diferente. É um Palmeiras com conceitos bem diferentes do que a gente viu no primeiro semestre. É um Palmeiras que tá o tempo todo dando duas opções de passe, tem conceitos bem interessantes de desmarcar, né? Dos jogadores se desmarcarem. E pra mim, o principal indicativo é esse. Quando o Palmeiras recupera a bola, o primeiro pensamento não é se livrar da bola. O primeiro pensamento é dar opção, dar opção, dar opção e trabalhar a bola. E o Palmeiras errou o passe. É outro lance que, assim, ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar desse lance. A gente lembra, porque é relevante. E aí, pra finalizar a nossa análise, vocês estão curtindo a análise? Deixem o like aí, tá? Pra finalizar a nossa análise, eu trago o primeiro gol do Palmeiras, que eu acho que exemplifica bem, mano. Exemplifica bem o que é isso, ó. E também exemplifica que a gente tem um maestro no meio campo, né? Olha como o Marlon Freitas já indica, né? Esse passe atrás. E se você percebeu, o Kelvin, ele tem o passe atrás e tem o passe mais curto aqui no Andrés, que poderia cruzar, tá? Ó, ele recuou no Murilo. O Murilo, é porque aqui eu não anotei porque é pra outra coisa, né? Essa análise que eu fiz. Mas aqui é a mesma coisa, ó. No lance do gol do Palmeiras, ó. Você vai enxergar, vou até fazer a anotaçãozinha aqui com o meu rabiscador, ó. Você vai enxergar aqui, ó, o Murilo, ele tem a opção aqui, e ele tem a opção aqui, e ele tem a opção aqui. Sempre vai ter opções. Opção o tempo todo. Andrés recebeu, ó. Aqui é o detalhe. O Marlon, ele já baixa e já indica pro Murilo passar. Por que que o Murilo tem que passar? Porque o Andrés tem a opção do passe para cadenciar, mas o Andrés não tem a opção do passe vertical, porque não tem ninguém ali. O Marlon já tá pedindo pro Murilo ir ali, pro passe vertical. Mas o passe vertical não vai ser o do Andrés, vai ser o do próprio Marlon Freitas. O Murilo vai nesse espaço vazio aí, e olha como o Marlon já encaminha, pum, Murilo, dominou, você tem o quê? Ó, o Marlon deu o passe do Murilo. O que o Marlon fez? Olha o que o Marlon fez. Livre. É o bom e velho toque e passa. Toque e se desmarca. O Murilo, ele tinha a possibilidade do passe aqui em profundidade, ou ele tinha o passe de cadência no próprio Marlon Freitas. Sempre duas opções de passe. O Murilo opta pelo passe em profundidade e acaba que sai o gol do Palmeiras nesse lance aqui. Então, o que a gente pode falar do jogo de ontem, cara, é que empolga, tá, cara? Empolga no sentido da quantidade de novidades. Aí vai vir alguém e vai falar, mas é só o Curitiba. Cara, não tem nada a ver com o Curitiba isso. Não tem nada a ver com o adversário. Podia ser o Flamengo, podia ser o Curitiba, podia ser a Chapecoense. O que me empolga nesse jogo é o fato do Palmeiras ter evoluído em alguns conceitos que ele não praticava. O conceito de desarmar armando, o Palmeiras não fazia. O conceito de saída com o terceiro homem, o Palmeiras pouco fazia. Os movimentos complementares, antes da Copa a gente falava, mano. O cara tinha opção de passe, os dois corriam, ou os dois buscavam, tá ligado?
ligado? Era um negócio muito descoordenado no primeiro turno, e ainda assim o Palmeiras cascudo foi lá e 7 pontos na liderança. Então volta pro segundo semestre, o mesmo elenco forte, com até alguns reforços, né? O Paulinho tá voltando, o Vitor Roque tá voltando, e o Palmeiras volta cascudo com esses reforços e com novos conceitos que a gente não via. Eu tenho o direito de me iludir. Vocês têm o direito do que vocês quiserem. Quem quiser se iludir, quem não quiser, fica à vontade. Eu não vou me iludir tanto também para não criar muita expectativa. Mas indícios a gente tem. O Palmeiras, nessa parada pra Copa, aproveitou e treinou. Ah, Rick, mas e se o Palmeiras perder os próximos 5 jogos? Treinou. Garanto pra vocês. Vai perder por algum motivo se acontecer. Mas treinou. Porque isso não se desenvolve do dia pra noite. Pô. O primeiro semestre inteiro o Palmeiras não fez isso. Então alguma coisa mudou ali no trabalho dos caras e hoje o Palmeiras quer trabalhar mais com bola. Eu tô empolgado, quero saber a opinião de vocês. Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada. Mas deixa um comentário também, porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever. E eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre, entra por ele e compra alguma coisa que você vai ajudar o canal do Rick Covil. Você não vai gastar nada a mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rick Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!